Nossa história enfrentou caminhos sinuosos, mas cidadãos importantes conseguiram manter o nome e elevar o status dessa pequena e singular cidade ao longo de seus 100 anos nesta jornada. Os relatos descritos e documentados, histórias orais, contos e causos mostraram todo o caminho percorrido nessas 10 décadas que hoje nos compõem como cidade. Foram momentos marcantes e construções importantes que hoje fazem parte da paisagem da nossa cidade. Na companhia do ilustre Orlando Salles, o mestre Orlandinho, guardião da história de Nova Resende, em um programa especial dividido em 4 edições, nós iremos compartilhar com exclusividade tudo o que um cidadão nova-resendense merece conhecer sobre seu berço. Feliz e majestoso centenário, Nova Resende. Olá, meus amigos, que alegria, que prazer estar aqui de volta para essa série de conversas, bate-papo, para essas aulas que nós temos aqui de história de Nova Resende, né? Esses 4 programas, já fizemos 2, esse é o terceiro da série sobre a Vila dos Cafezais, a história. E trouxemos o mestre, né? Para fazer isso aí, os 4 episódios. O Orlando Salles Filho, doutor Orlando Salles Filho, professor, filósofo e o guardião da memória de Nova Resende. É impressionante o critério do Orlandinho, o cuidado que ele tem com cada coisa, sabe? Ele tem cuidado com as coisas dele, ele tem obras de arte importantes, ele tem um conjunto de Menino Jesus, que é uma coisa mais maravilhosa que ele só expõe no Natal. Ele é um cara, é um intelectual mais simples, entendeu? Ele é uma figura maravilhosa. Eu sou fã do Orlandinho, a gente é amigo da vida inteira, e ele está aqui contribuindo com Nova Resende, contribuindo com a nossa história e com tudo que se for fazer de Nova Resende daqui para frente. Hoje nós estamos no 3º programa da série, são 4. Próximo domingo é o último da série, e a gente aproveita para agradar o Orlandinho e vocês que acompanham com a gente aqui. Orlandinho, mais uma vez, obrigado, meu querido. Obrigado. Você é craque. Seja bem-vindo. Nós vamos hoje partir da onde, Orlandinho? Nós vamos assim, eu vou apresentar de início alguns documentos que a gente falou nos programas passados, e assim, só para complementar, tipo assim, capítulos anteriores. Os melhores momentos do capítulo anterior. Para a gente sintonizar. Tá certo, é. Então, assim, aqui a forma é você que determina, o conteúdo é teu. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar, eu localizei lá na minha casa o meu primeiro documento que chegou na minha mão. Emocionante. 72. 72? 72. Você tinha quantos anos? 11? 11 para 12. 11. Você é de 61, né? Sou de final de 60. De 60? Sou 10 anos mais velho que você. Aqui, ó, é um jornal do Jornal Globo. Saiu uma matéria lá da família do Zé Aprígio, os documentos que eles tinham guardado. Zé Aprígio de Resende? É, mas que estavam lá em São Paulo com os filhos. Com ele, filhos. com a família. Devia estar com o Rosito. Rosito e a Deolinda. A Deolinda. Deolinda. E aí eu até estou devendo uma visita para eles e ver alguma coisa. A Deolinda está ficando muito em Itapetininga, tá? Ela me contou. Mais sobrinhos, né? É. Mas aí é o seguinte, e eles têm todo o arquivo do Coronel Rosendo, que era o pai do Zé Aprígio. Entendeu? E aqui o tema é o seguinte: documentos revelam tudo de Vila Nova de Resende. Então, e esse, 7/2/72. Essa foi a primeira... 72. O Globo. Então, essa é a primeira informação que eu tenho. Nós estamos vivendo nesse momento o centenário do Globo, né? É. Interessante. Então, é assim, o primeiro documento que eu tenho. Sim, já sabia, estava procurando... Você já tinha interesse antes disso? Foi por causa desse interesse que você... Não, foi assim, aí eu tive um trabalho de escola... você contou. Né? Tive um trabalho de escola, fui pro Totti, o Totti me deu umas coordenadas meio assim, né? Eu não entendi, porque eu não sei quem casou com quem, primo casou com quem, não sei quem, aquela coisa meio complicada. E aí, então, chega nas minhas mãos esse recorte. E aí, então, que começa. Então, eu só queria apresentar, né, a prova da minha pesquisa de papelada desde 72. Precisa ficar claro, gente, que não é o documento mais antigo. É o documento que foi a bandeirada de largada dele para juntar documento. O primeiro documento que eu juntei. O primeiro documento que ele pegou, quer dizer, aí fortaleceu o interesse dele. Deixa eu dar uma olhada. Outro ponto interessante, Luiz,
que a gente falou. E foi no Globo de São Paulo, o Estado de São Paulo que fez, ó. Legal. Outra questão, Luiz, eu falei também que teve uma época, a gente falou que as estradas iam para Jureia, eu contei, teve uma época que começou, então, surgiu uma estrada para São Pedro do União, que era mais fácil quando começou a surgir os caminhões. Que aquele que você falou para chegar em Jacuí. Os caminhões, não, para chegar em Biguatinga. Biguatinga, tá? Que é onde tinha o terminal do trem, isto. E eu tenho guardado uma cópia original do contrato. Ó, da estrada. Da estrada. O contrato foi feito em 1927. E depois, logicamente, até fechar. Então, realmente, tinha um lugar que era tipo uma guarita. Cobrava o pedágio. Que era uma estrada particular. Né? Inventou do pedágio. Foi quando começou a surgir. E daí, eu já sabia isso, daí que surgiu uma palavrinha que tem lá perto da casa do Bruno, tem um bairro chamado Gurita. Guritas. Gurita vem de Guarita. Guarita. Lá era a Guarita que fazia assim, para cobrar pedágio. Descobrimos da onde vem a Guarita. Os Guritas. Entendeu? Então ali naquele lugar era a Guarita. Que coisa maravilhosa, hein? Ô, Landinho, coisa impressionante a beleza da letra, né? Todo mundo, né? É belíssimo. Fazer né? acústico, caligrafia. Olha que coisa linda, a Guarita. Outro termo importante. Então quer dizer que a Guarita ficava lá nos Guritas. No bairro da Usina mesmo. Não vai na que Usina. É onde bifurca para ir para São Pedro da União. Isso mesmo. Outro documento, esse aqui é uma cópia, porque esse documento original encontra no fórum, é a instalação do termo judiciário. Né? Lembra que eu falei que aqui virou comarca por causa da instalação do termo? O termo instalou em 1918. 1918. Então o termo judiciário é quando cria os cartórios, primeiro e segundo ofício. E foi no dia 12 de outubro de 1918. Tá? Então foi instalado esse termo judiciário e aí decidiu 2 cartórios. Quer dizer, 7 anos depois que tem a questão do... Justamente por isso mesmo, né? Porque em tempo anterior só virava cidade onde tinha comarca. Aí depois foi ficando mais... a lei foi ficando mais branda. Então, onde tinha cartório já podia ser... E a comarca, naquele tempo, não havia exigência do juiz e nem do promotor, né? O defensor público. Tinha uma outra figura, né? Que fazia esse papel, né? Mas tinha juiz, sim. Sim, tinha. Que tinha o municipal, tinha o que... tipo assim, pequenas causas ficavam na cidade. E o de direito lá na comarca. Para onde? Na época, Muzambinho? Muzambinho. Nessa época era Muzambinho. Para onde foi o Ari Barroso tomar posse? Foi. Isso mesmo. E aqui, isso aqui alguns anos depois daqui. E aqui fala dos 2 cartórios, e é o cartório do Antônio Clementino, que é o primeiro ofício, e o cartório do segundo ofício, Salomão Salles. Entendeu? Então, isso aqui é o termo de instalação, várias pessoas da cidade, né? Porque já era um avanço. Outro documento que eu queria mostrar, que a gente falou lá do primeiro prefeito, você lembra, Luiz, que a gente falou do primeiro prefeito, que ele preocupou com o nome de rua. Gilbert. Ele preocupou com o jornal. Gilbert. E ele fez uma coisa interessante. Mais uma coisa interessante. Aqui, 16 de abril de 31, ele reuniu com o Melo Viana, o pessoal do Melo Viana, e deu um recurso do município para melhorar a escola. Ah, é? Temos aqui esse documento, é uma ata, e ele faz uma doação para a Caixa Escolar. Chamava Caixa Escolar. Lembro da Caixa Escolar. Campos. Eu lembro da Caixa Escolar. O nome acho que é outro hoje, mas chamava Francisco Campos. E essa caixa... Francisco Campos foi governador de Minas também? Não, acho que não. Eu não acho que ele foi secretário. Secretário? Tem alguma coisa em Belo Horizonte com o nome dele, Francisco Campos. E aí, então, esses documentos que eu queria mostrar. Deixa eu ver. Para a gente estar começando, então, de fato, o nosso programa. Então, quer dizer, tudo que nós falamos na coisa passada, está tudo comprovado aqui, tem os documentos do baú do Landim. Outra coisa, agora vamos sim. A gente falou no programa passado sobre o primeiro prefeito Gilberto Vasconcelos e o segundo José Surete. Deixa eu só fazer uma observação. Me impressionou muito, na prefeitura já tem um carro, né? Já tem uma Ramona, né? Um Ramona verde. Uma barata. Nós vamos falar dele outro. Tá bom. Nós vamos falar dele de uma outra forma hoje. E aí acontece o seguinte,
Eu queria também mostrar para você, todas as pessoas que fabricavam açúcar, fabricavam rapadura, tinha de preencher um formulário da produção. E eu consegui isso aqui era de uma pessoa lá do bairro do Rio Claro, um formulário, fábrica de rapadura. Instituto do Açúcar e do Álcool, cara, olha aqui. Porque era sob controle, né? Sob controle. Por causa de período de guerra, querosene e açúcar era controlado. Olha aqui, que interessante. O açúcar era controlado, você não podia escolher quantos quilos de açúcar você queria. Você não podia escolher quantos litros de querosene você queria. Propriedade do senhor José Lino. E sal também, tá? Por exemplo, o produtor de queijo, ele podia pegar mais sal. José Lino Correia. É do bairro do Rio Claro. 1943, ó. Produtor, Instituto do Açúcar e Álcool. Tinha o número do registro, tinha tudo, olha. Inscrição. Muito interessante, que coisa, hein? Eu não sabia disso. Isso é absolutamente novo para mim. Rapadura, açúcar e sal. Querosene e sal. Era controlado. Controlado. Oh, que coisa, hein? Que documento importante, hein? Maravilhoso. O controle de insumos, considerado de sobrevivência na época, as marcas históricas e sociais da ditadura, as histórias que se entrelaçam e nós, em meio a tudo isso, nos tornando cidade. Agora sim, então nós falamos no Zé Surete, né, que fez o primeiro jardim, e tinha falado do Gilberto. O primeiro jardim é aquele que eu cheguei a conhecer, que tinha um coreto? Aquele é o primeiro jardim? Outro dia alguém me perguntou... Ele foi demolido em 62. 59, não é? Eu não sei se então ele ficou muito tempo desmanchado. Ficou. Porque em 62 ele estava desmanchado. Porque em 59, porque o Zé Dorico que terminou, foi a partir da ideia do outro. Posso contar uma historinha aqui? Pode. 62. 1962, a Copa do Brasil foi campeão do mundo. Você sabe dessa história, sabe? 58 e 62. Então, mas você sabe que em 62 acabou a energia. E a gente escutava no rádio. Era ouvindo no rádio. E acabou a energia. Eu lembro do Jardim Terra, desse episódio de 62. Como é que ia fazer para escutar? Imagina o desespero, a inquietude dessa cidade. O seu Eni Botelhos arrumou 4 caminhões, botou 4 caminhões perto do outro assim, botou o caminhão com as baterias ligadas, montou um professor Pardal de lá, um radião com o negócio, botou no alto-falante, a gente ficava escutando o jogo. Escutar era força de expressão, porque não dá para entender muito bem. O barulhão da caixa de abelha. Entendeu? Então, mas foi emocionante, a cidade inteira na praça escutando o jogo. Eu lembro disso como se fosse hoje. O jogo do Brasil foi o primeiro jogo que o Pelé não jogou. O Pelé machucou e entrou o Amarildo e marcou 2 gols. O Brasil ganhou 2-0 da Espanha. Aí, tinha 12 anos. Ô Luiz, então a gente falou do Zé Surete. Hoje, o próximo prefeito, que ficou pouco tempo aqui, é Sebastião de Abreu. Sebastião de Abreu, ele tinha muita preocupação com a educação. Quem que era esse Sebastião de Abreu? De onde que ele veio? Eu acho que ele veio de Paraíso, alguma coisa assim. Aí ele veio, tá? E após ele, veio o Zé Milício, que era de Alfenas, que era família daqui, ele veio substituto, não era nomeado. Até vir uma outra nomeação. Quanto tempo que o Abreu ficou aqui? Ele ficou aqui, questão de 3 meses, 4 meses. Mas eram todos elegantes, né, cara? Agora vamos entrar num bem legal. E aqui tinha aquela briga, né, de aranha e caranguejo, aquela coisa toda, e logo depois de aranha e caranguejo virou o DN-PSD, que acabou misturando. Já era o DN-PSD, mas o povo daqui já estava no aranha e caranguejo ainda. Porque criou aquela rivalidade, aquela questão toda. E foi nomeado, então, para prefeito, Dr. Luiz Introcácio. Introcácio Cunha. Luiz Introcácio, ele não era Cunha, Luiz Introcácio Filho. Filho. Cunha do outro lado. É do outro lado? O Cunha casou com a Introcácio. Ah, bom, então tá. Tá? Então, isso aqui era um parente da dona Maricota, que morava em Carmo do Rio Claro. A dona Maricota era de Carmo do Rio Claro? Não, tinha família em Muzambinho, Opinópolis, tinha todas famílias nessa região aqui. E o doutor Luiz Introcácio, embora ele era de Ventania, porque Ventania pertencia aqui, então daí ele saiu como prefeito, né? Nomeado. E o doutor Luiz Introcácio, o pessoal que ele era da UDN, sei. Mas o pessoal que apoiava ele aqui era os caranguejos.
Mas os caranguejos não viraram PSD depois? Não, o outro era os Aranhas. Sim. Tá? E aí o que acontece? E ele faz a administração dele, né? E ele começa a fazer a administração. Nesse período, o Kita jovem, químico, tá? Começa a namorar a Hélia. O Kita era químico? Era químico, primeira formação dele. Ah, não sabia. E ele começa a namorar quem? A Hélia. Que era uma Entroncaço. Que era uma Entroncaço. Então, o que os Aranhas queriam? Que o Kita casasse com a Hélia e para pedir renúncia do Luizinho Teocasso para o Dr. Kita. Kita sumir. E adiantou o casamento. E foi feito um acordo lá no Alto de Bom Jesus. Joaquim Firmino da Silva, Dr. Kita, Juca Melo, que depois estava no outro partido, Juca Melo. Reuniram lá no Alto. Juca Melo, famoso. Bom Jesus tinha uma importância eleitoral grande aqui, né? Mas reuniram com o Dr. Luiz e combinaram e fizeram um acordo. Onde foi do quê? No Ramona Verde. Ah, muito lá bem. Lá no Alto do Bom Jesus. Lá no Ramona Verde. Ramona é testemunho da história. Ramona Verde. Foi desse Ramona Verde, foi vendido pelo seu Joaquim Firmino. Sei. Tá? Então, o que acontece? Ali fazem um acordo. Logo depois, Luizinho Teocasso renuncia e já pede nomeação em Belo Horizonte do Dr. Kita José Gonçalves de Rezende. Então é assim que o Dr. José Gonçalves de Rezende é indicado, né, para interventor, é um prefeito nomeado, que já era, nós já estamos falando já aqui, nós estamos falando em 39, ele então é nomeado e já assume. Então daí, a partir daí então, e ele fica no poder, e ele vai ficar até 46. E isso daí começa a diluir o aranha e caranguejo ou não é tão firme? Começa a diluir. Assim, é aquela coisa, como tem peixeiro e... Tem gente que até hoje fala em peixeiro, tem gente que até hoje fala em chapeludo, mas na verdade já estava criando já os partidos, né, legalizando o DN-PSD, e a maioria do pessoal... Aí começou, gente misturava de um lado do outro. Isso que eu quero saber, não havia uma fidelidade. No início, não foi no início, sim. Teve. Começou com a história, com o período dessa intervenção, que foi 10 anos, né? O Dr. Kita, ele assume pela primeira vez em 39, e ele só vai sair em março de 47, teve um período que tem um interventor de Belo Horizonte que fica um período muito curto, que o Heitor ficou 8 anos Bisotto. Então, muita gente começou a sair da UDN. Me ajuda a clarear aqui. Da UDN não, do PSD. No primeiro momento, Aranha virou o quê? Primeiro momento, Aranha virou PSD. E Caranguejo DN. O DN. Certo? Certo. E aí, com o tempo foi então, né, perdendo. Foi mudando. E governo de ditadura, aí logo depois vem as mudanças. Benedito Valadares, ele perde, ele sai e entra Milton Campos. Né? Milton Campos era o DN. Então aí começa, só que aí começa a surgir uma história interessante. Landinho, só uma observação, você pegar os dois currículos da história do Benedito Valadares e do Milton Campos, dá um salto de qualidade que não tem tamanho, né? Com certeza. O Valadares, o Benedito era um cara mais chucro, mas né, tem a história famosa do... E ele representava uma ditadura, poder mesmo, e tem né? a história famosa, você sabe de onde vem a história, será o Benedito, né? Você não sabe dessa história, que vem dele, né? Ficou demorando para decidir, todo mundo falava, vai ser fulano, e o pessoal falava, será o Benedito, acho que será o Benedito, vem daí essa expressão nacional. É verdade. Será o Benedito? E acabou sendo o Benedito. Ah, não, aí depois o Benedito perdeu. Não, mas depois, antes dele entrar, estou falando quando ele entrou, foi ele indicado. Aqui, ó, nós temos em 45, em abril de 45, uma comitiva, uma caravana de Nova Resende vai até Belo Horizonte. E eles vão pedir apoio.
Kita no poder, e queria transformar Nova Resende numa estância climática, uma estância de saúde. Tá? E o que acontece? Foi com ele o Totti, o doutor Nicolau Teocasso, né? que era um tio, era um advogado, tio da dona Hélia, e aí tal, o Rosendo. E chegou lá, o doutor Kita, ele dá uma entrevista num jornal, chamava Folha de Minas. E ele fala algumas coisas, fala da cidade, e elogia, e tudo assim, tudo com adjetivo. Adjetivos gloriosos. Superlativo, sabe? Caramba. Tudo, você entendeu? E transformando numa estação de repouso e de cura, sabe? E sempre elogiando Benedito Valadares. E aí acontece o seguinte, aqui nós temos uma foto dele da época. E aí, Luiz, acontece o seguinte... Essa foto é do doutor Kita. Doutor Kita, Zé Gonçalves de Resende. Aí é o seguinte, na entrevista, ele fala o seguinte: Nova Resende tem uma altitude de 1.200 metros, é servida por uma rede mineira de aviação e possui magníficas estradas de rodagem. Para justificar o... Aí... Acontece o seguinte, ele tinha um opositor aqui, que tinha Câmara, né? E o grande opositor dele chamava Eloy Salles. Doutor Eloy Salles, que nesse momento chegou a ser... dava os primeiros passos na política, já era vereador, como é que era? Foi vereador 7 vezes. Maior recorde de todo o período. Então, o Eloy Salles, que já era médico... E já era oposição. Já. Ele pegava o recorte desse jornal, ele tinha lá o consultório dele, uma janelinha de vidro, ele coloca o recorte de jornal. E coloca e grifa. Possui magníficas estradas. Só que naqueles dias, aí logo em cima do consultório do doutor Elógio, ali de frente, o João Dorico, um carro encravou dentro da cidade. Era tempo de chuva. Mas dentro da cidade, quer dizer, como você tem magníficas estradas se o carro estraga dentro da cidade? E aí mandou a foto. Virou piada. Virou piada, lógico. Virou piada. Essas histórias são maravilhosas. E virou uma briga. Virou uma guerra de família. Tá? A gente tem que tomar cuidado, porque hoje são famílias amigas e tal. Sim, mas virou uma briga. Mas a história é história. A gente não conserta o passado, Landinho. Virou uma briga entre o Salles e os Resende. E os Resende. Tá? Deixa eu ver. Eu conheço essa foto. É maravilhosa. E teve outras consequências, tá, Luiz? Então, isso aí é um fato importante. Esse é muito bom. Isto é uma fofoca maravilhosa. Agora, só que tem outra fato fofoca. real acontecido, 4/11/63. Só que tem outra fofoca. Esse carro aqui, por acaso, era do prefeito? Não, né? Não dá pra saber. Não, era de fora. Não era o Ramona, não, né? Não. Aí é o seguinte, aí tem uma outra história interessante que a gente tem, assim, quando é o tempo, a gente está contando essa história. Pode contar. O doutor Kita, lá na entrevista dele, ele fala assim: apresentando um belo obelisco que será inaugurado festivamente com a presença do governador Benedito Valadares. Sim. Mas será... Isso em 44. Será que o Benedito veio? Tá? Será o Benedito. E resultado, marcou a inauguração. Marcou a inauguração. A inauguração foi 6 de outubro de 46. Benedito não veio. Benedito não veio. Aqui a foto da inauguração, o prefeito de branco. E aí, então, aqui a inauguração, quer dizer, todo mundo aqui dos Aranhas, né?
Os puxa-saco tudo aí. O padre também estava. E aí, então... Poder eclesiástico. A igreja, né? A igreja está do lado do poder, né? Então, aí começa, então, a inauguração. E estava esperando o Benedito ou já tinha avisado que não vinha? Não, estava esperando, não sei por que se avisou antes ou não, no dia da inauguração ele não veio. E o obelisco era homenagem a ele, certo? Só que tem uma outra sequência do obelisco. Inaugurou sem o Benedito. Agora, presta atenção que essa história é interessantíssima. É o Padre Luiz aqui. Padre Luiz Moreno. O Luiz, é interessante essa história, queria que você assim, fixasse bastante. E o tempo passou. E o obelisco ficou lá. Foi inaugurado, o Benedito não veio. Em 72, o prefeito daqui, depois que ele saiu da prefeitura, ele também conseguiu formar em direito. Em Vassouras, no Rio de Janeiro, foi na questão? Foi no Rio de Janeiro, sim. Eu tenho até uma cópia do convite dele. Não sei se é novo. Aí ele formou no Rio. E depois virou promotor, virou desembargador. Aí, em 72, Nova Resende já era comarca. Em 48, aqui virou comarca. E virou comarca. E o que acontece? Não tinha número suficiente de processo. Nova Resende ia perder. Você lembra muito bem. Nova Resende ia perder a pose de comarca. Eu lembro da campanha. Aí o que acontece? Algumas pessoas, o prefeito e algumas pessoas, Boaventura Baquião, Nenê Cremeiro, Deodato Prefeito, vão a Belo Horizonte pedir ajuda para quem? O Zé Gonçalves de Resende, que foi aquele que construiu, que já era então desembargador no TJMG. Conheci. E eles lá conversando, fizeram um acordo. Olha, vamos fazer uma situação para não perder a comarca. Então, qual que é o jogo? Primeiro, a gente precisa de uma casa para o juiz. Então, a prefeitura comprou a casa que era do Ranulfo Gaspar, que é aquelas lojas dali de cima da praça, hoje. Sei lá, direitinho. Comprou a casa que era para o juiz. Aí o seguinte... Aquela casa que era do lado da farmácia do coisa, né? Não, onde era a farmácia. Junto aí, era tudo junto, era o mesmo prédio. Não foi a casa que o Sr. João Ribeiro morou? Não. Foi encontrado? A do João Ribeiro é outra. A do João Ribeiro é de uma outra pessoa. Tá bom. Era a casa do Ranulfo, que é aquela casa grande, que tinha todo aquele detalhe. Tinha aquele negócio, tinha farmácia. Tinha a farmácia e a casa. Isso. E a casa depois virou casa de juiz. Virou casa de juiz. É lá mesmo. E aí o que acontece, meu amigo? A prefeitura não tinha dinheiro para comprar a casa. Boaventura Baquião emprestou dinheiro, tem tanto, ficou em tanto e comprou a casa e depois a prefeitura foi pagando em prestação. Mas como que ia fazer? Qual que era a jogada para que não perdesse? Nova Resende ia perder, Monte Belo ia perder. E tinha Muzambinho, que Juruá pertencia a Muzambinho. Então, qual que foi o jogo? Nessa época pertencia como comarca, não mais como coisa, né? Aqui era independente, era comarca, tinha juiz. Foi a partir de 48. Mas Juruá também já era independente. Não, né? mãe. Juruá até hoje não é independente, não tem comarca. Mas já era cidade. Era cidade, mas só que... Isso não tinha comarca, não tinha, não. Não tinha, nós já estamos falando na questão de perder a comarca. Sei. E Juruá pertencia a Muzambinho. Então, qual que foi o jogo? Seguinte, Monte Belo, que vai perder, vira para Muzambinho. E Juruá, que é de Muzambinho, vem para Nova Resende. Durante 4 anos, com a maior tristeza. Teve um prefeito de maior tristeza, que ele foi obrigado a Juruá tomou posse em Nova Resende. Ele não conformava com a história de ter tomado posse em Nova Resende. Aí é o seguinte, o que acontece, Luiz? Então pega, Muzambinho fica com Monte Belo, e Nova Resende aí não perde a comarca. 4 anos depois, Nova Resende já tinha número de processos e Juruá volta para Muzambinho. Orlandinho, não sei se eu posso dar esse pitaco aqui. Quem teve um trabalho importante aqui nesse período aqui, que ajudou a organizar esse movimento, foi o Mito.
Sim. O mito tinha uma capacidade de organização, entendeu? O negócio. Eu lembro muito bem desse. Eu não morava aqui, morava em São Paulo. Mas eu lembro do movimento que o mito fez. Vamos fazer faixa, vamos fazer isso. O mito... Ele tinha uma outra visão, né? Tinha outra visão. E ele teve um trabalho muito importante no acordo, também nessa época, que foi naquele acordo de unir, quando foi Jaci, caso de João Silva, mas a gente vai falar isso em outro momento. E outra coisa, a gente pode falar, o mito era um comunista. E ele veio para cá escondido, né? Pelo sindicato dos bancários. Dos bancários. E aí o seguinte, e mais interessante que ele chegou aqui como para dar uma capa, para dar uma coisa, ele criou o Lions aqui, você lembra? O Rotary que ele criou, foi o Rota ou o Lions? O Lions, que era o mais dos americanos dos processos mais capitalistas, foi inteligentíssimo, ele foi inteligentíssimo nessa história. Aí, resultado, como o Dr. Kita conseguiu acabar com a marca, em 72, aquele obelisco que ele havia construído, que ele fez por ganha uma plaquinha, José Gonçalves de Rezende, um nome que brilha em nossa história. Acabou virando homenagem a ele. O que ele fez para o Benedito. Aqui eu tenho uma foto muito interessante. Essa aqui é uma foto de 44. Dezembro de 44, Dr. Kita na praça. Aquela ideia de Getúlio, aquelas coisas todas, dando presente de Natal para as crianças pobres. Ah, é? Esse populismo é antigo, hein? Essa foto. Mas era presente no governo de Getúlio, né? Era muito, muito presente. Após o final da ditadura... Ditadura do Getúlio. Do Getúlio. O Milton Campos assume o governo. E eles pedem para nomear quem? Rosendo. O povo revoltou. O irmão do outro candidato, que era do lado contrário, que era do Benedito Valadares, o Milton Campos nomeia o Rosendo. Ficou um dia. E começou a surgir versinhos, muita troca. E olha que interessante. Nós, os caranguejos, com alegria vamos festejar a saída do prefeito neste baile que é de abafar. Não é preciso dizer nada, deixa o jazz por se falar. Nova Resende até a final, com outro prefeito vai melhorar. Nós somos do contra, e por isso há muita razão, pois o prefeito arrastava a nossa terra para a escravidão. Cantemos com alegria, dando expansão ao nosso ser. Amamos sempre e havemos de amar o caro berço que nos viu nascer. E tem um outro, essa é interessante. Porque quando nomeou o outro prefeito, o pessoal que era do lado do Milton Campos, que era a oposição do Dr. Kita, ficou, não, mas você está nomeando um cara que não é do nosso lado? Nós estamos trocando, está ficando do mesmo lado? Aí vem aí. A nossa notícia boa começou de Muzambinho. Vamos todos, minha gente, avisar Major Candinho. Solta foguete, Major. O Major Candinho, no final, já estava... Ele estava incontente. Ele era o tio, mas ele estava incontente. Sei. Solta foguete, Pascoal. O Pascoal era o líder dos caranguejos. Para todos os caranguejos, a vitória festejar. Chegou para nós lá de baixo uma notícia sem igual. Vamos todos, minha gente, saudar o senhor Pascoal. Vamos todos dar um viva com muito grito. Chegou para Nova Resende um grito com muito jeito. Chegou para Nova Resende o nosso novo prefeito. O telefone tocou, a campainha tiniu, o Zé Felipe avisou, o prefeito já caiu. Mas aí é porque quem tinha sumido. É a nomeação... Né? Vamos todos, minha gente, cantar, pular e dançar, pois saindo o prefeito, Nova Resende vai melhorar. Vamos todos dar um viva sem igual, pois para o nosso jardim, 2 banquinhos vão voltar. Por quê? Tinha uma história. Tinha 2 banquinhos. Quando ganhava o pessoal, quando a eleição ganhava o pessoal da UDN, o banquinho ficava do lado de baixo da praça. E quando era o pessoal do PSD, o banquinho ficava do lado de cima da praça. Então, de acordo com a política, você via quem estava no poder era o banquinho. Tá? E o seguinte, aí que acontece? Logo em seguida, meu amigo Luiz, o pessoal reclamou. Reclamou,
Nomeou o próximo, um mês, João Messias de Magalhães, que também era um apoiador. E aí nomeou João Messias de Magalhães, que também era um apoiador dos Aranhas. Reclamaram de novo. Né? O João Messias ficou o quê? 4 meses, 3 meses e pouco. O pessoal reclamou. Aí nomeou João Silva. Aí ele foi nomeado, um período mais de transição, porque o governo já tinha mudado. Isso tudo é transição. O governo tinha mudado e o governador que estava lá era oposto a quem estava aqui no poder era oposto. Então eles pressionam o Milton Campos, olha, nós elegemos você ganhou o governador. Agora vai botar um adversário nosso. Ele está botando um adversário nosso aqui dentro. Certo? E aí então, ô Luiz, depois do João Silva vem Elógio Salles. Elógio Salles, ele foi nomeado para transição. Também. Para organizar, não, para transição mesmo. Para convocar as eleições. E depois vai ser o Zé Dorico. Então, o doutor Elógio, o que ele faz? Ele organizou. Ele organiza. Prepara a eleição. Ele era presidente da Câmara nessa época? Sim. E ele era o seguinte, ele organiza toda a papelada. Então, as atas da prefeitura, as prestações de conta, começa realmente organizada com o doutor Elógio. Qual é a rua que tem o nome do doutor Elógio Salles? Nenhuma. Aqui? Não é possível. Não, nenhuma. E tem uma sala lá do hospital que é o nome dele, mas rua não. E aí, Luiz, que eu quero chegar, e aí o doutor Elógio, ele é o primeiro cara a fazer... A organizar mesmo. A estrutura. A criar a condição. As atas, os livros de ata. Tem todo documentado. Prestação de conta. São os livros da prefeitura. E aí ele, então, começa a organizar. Eu quero mostrar também para vocês, aqui aí logo depois, aquele prefeito que virou juiz, que virou desembargador, aqui uma foto dele, da formatura dele, José Gonçalves de Rezende. José Gonçalves de Rezende. Uma foto dele de... Doutor Quita. Agora, Luiz, vamos assim, já indo para o nosso quase final. Elegância. Quase final. E essa coisa nesse período, né, de briga, de saída, de nomeação, como eu falei, surgiu muito versinho nas eleições, né? Eu vou ler alguns para você. Vamos ler aqui. Minha gente, eu vou contar de um modo que não ofende, como foi a eleição em Vila Nova de Rezende. O Major Cândido Rezende foi quem fez a campanha, foi o chefe poderoso do Partido dos Aranha. Isso aqui é uma versão caranguejada, né? Vendo a coisa perdida e o trabalho tudo em vão, procurou toda maneira de anular a eleição. Na casa de seu Candinho, foi que houve a comissão. Foi quem deu a congebrância no dia da eleição. Congebrância é uma palavra boa, hein? Um macarrão muito azedo, 3 abóbora e 2 repolho, meio carro de mandioca e um capadinho rancoio. Tem um outro. Vamos, minha gente, vem maruca, vem riboca, vamos dar o nosso voto para depois comer mandioca. O dia 8 de junho foi de tristeza tamanha, as armas iam levando a derrota dos Aranha. As professoras do grupo deram viva no caminho, para as urnas que iam levando o cadáver do Candinho. Viva, pois, caranguejada, num brado triunfante, festejamos a derrota do partido dominante. Viva, pois, nossa bandeira, que tem o verde e amarelo. Agora, em Bom Jesus, quem domina é Jucamelo. Então, assim, tinha dos dois lados. Tá? Jucamelo, eu lembro do Jucamelo demais. Então, a gente... Jucamelo, Tonico Barulho. A gente não pode, assim... esses que eu tenho, mas tinha outros. Isso é uma memória maravilhosa. Tinha outros também. Os Aranhas criticando. Será que nesse tempo o Rosário já fazia verso? Não sei. Devia fazer, né? Aí, Luiz, que eu quero, assim, para terminar, que é um documento, você falou assim, tem prova disso? Tem. A primeira prestação de conta da prefeitura, nos tempos depois desse período aí, de prefeito mesmo, já é um documento de 48. Elógio Salles presta conta. Ah, maravilhoso. Foi a partir daí, então, que começa, né, a se organizar, né, a prefeitura. Olha aqui. Receita, despesa. É um documento, assim,
muito bom. E no final aqui, olha lá, o prefeito, Elógio Salles. Então, assim, a partir daí, então, já começa a prefeitura, a cidade ficar mais organizada, mais estruturada, tem a política mais assim, mais branda, porque aí já começa o prefeito eleito. Já Dorico foi o primeiro eleito. Primeiro eleito. E depois ele volta eleito novamente. Mas o João Silva faz um mandato volta de poder também, que nós vamos contar no próximo programa. Vai fazendo o jogo. Vai fazendo o jogo. Então aí, quem está em casa, né? É justamente isso. A gente está, como você diz... Talvez seja a primeira prestação de conta que tem, Landinho. Ou pelo menos eu não, único teve documento a do Joubert. Sim, mas eu estou falando... Agora, desde o período depois, já da transição, é a primeira. Ô Luiz, então aqui a gente já encerra, né, essa parte. A gente encerra essa parte e vamos agora para o final. Aí vai chegar na administração mais atual, a partir das eleições, né? Isso, a partir das eleições diretas. Então essa é mais uma contribuição. Maravilhoso, né? Landinho. Abri aí mais uma vez o meu baú. O baú do Landinho. Mas dá para... Os versinhos. Maravilhoso. Olha isso, gente. Olha isso. Olha esta beleza, essa riqueza de documento, de fotografia, de comprovação. Deixa eu ir passando para você, Landinho. Olha aí, ó. E outra coisa que você viu. Eu adoro essa foto aqui. Você viu que nega a notícia. Você viu que o meu primeiro documento foi de 72. E nós estamos aqui, ó. Nós estamos já em 2025. 28 mais 25. 53 anos de documentação, de guardar de pesquisa. Isso é um patrimônio, Landinho. Patrimônio seu, pessoal, primeiro, né? E depois um patrimônio Não, mas nosso. Eu já falei. A hora que tiver um lugar que possa receber, vai tudo. Mas primeiro... Isso muito mais. Mas primeiro nós temos que digitalizar tudo. Eu tenho que saber que alguém vai ver lá, né? Nós precisamos digitalizar tudo. E tem custo, né, para manter documentação. Nós vamos cuidar disso. Eu assumo esse compromisso público aqui, que nós vamos fazer um projeto aí, digitalizar toda essa documentação. Vamos construir a memória oferecida pelo Landinho. Nós vamos construir a memória de Nova Resende com documento, com decência, com essa coisa toda. Landinho, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você. Meus amigos, encerramos aqui o terceiro programa da série Vila dos Cafezais, a História, com o mestre, professor, guardião da nossa memória, Orlandinho Salles Filho. É uma honra poder produzir isto. Eu fico numa felicidade quando eu faço isso, porque eu sei que a gente está prestando um serviço inestimável para a nossa história, para o nosso passado, resgatando. Claro, nós estamos fazendo, não. Eu estou apenas aqui, sou um mero coadjuvante. O Orlandinho está prestando esse serviço, disponibilizando o arquivo dele e contando história para a gente. Histórias maravilhosas. Tudo que está dizendo aqui está documentado e provado. Isto é material didático, gente. Isso não é uma contação, é material didático, está documentado. Vamos fazer os programas, produzir todos, para apresentar em setembro, no aniversário do centenário de Nova Resende, esse centenário que a gente já abriu a discussão aqui, é discutível. Muito bem. O papel é esse, levantar as histórias, conversar, colocar coisas, formar consciência crítica, informar para as pessoas, esse é o nosso papel, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia aqui, até domingo que vem. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Tchau, Landinho. Até mais. Que maravilha fazer parte desse documentário. Esse programa é dedicado às inúmeras famílias que ao longo dessa trajetória foram persistentes em construir esse patrimônio que desfrutamos juntos hoje. No próximo domingo, tem o último episódio da série Vila dos Cafezais, a História. Essa relíquia que estamos escrevendo juntos. Esperamos você por aqui. Até o nosso próximo encontro.